Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Mestre Jesus Cristo de Nazaré. E aqui estamos nesta tarde anunciando a salvação, esta palavra que liberta, esta palavra verdadeira que cura, transforma, purifica e restaura. Esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, é que nos traz paz, alegria, é que nós possamos estar ouvindo nesta tarde a palavra que é alimento para a nossa alma. Esta palavra que nos traz a verdadeira santidade que podemos encontrar só no nosso Mestre Jesus Cristo de Nazaré. Toda honra, toda glória, todo louvor seja a Ele, que só Ele é digno. Louvado seja Deus. Vamos falar, louvado seja o nome do Senhor, nesta tarde, que aqui estamos para falar da salvação, que é o novo nascimento sobre as nossas vidas. A partir do momento que você e eu tomamos esta atitude certa sobre as nossas vidas, louvado seja Deus por termos confessado o Senhor Jesus como Salvador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É a certeza da nossa salvação. A certeza da nossa salvação é quando a gente toma esta atitude e confessa o Mestre como Salvador. Assim fez o homem que outrora era um homem que estava do outro lado. Ele estava, louvado seja Deus, no meio de alguns que eram contra a palavra que liberta. Este homem, aqui no capítulo 3, no versículo 1, no versículo 1 em diante do Evangelho de João, acerca de um novo nascimento. Existiu esse homem quem acreditou. Esse homem ele foi ter um encontro com a verdadeira autoridade que é Jesus Cristo. A palavra de Deus está escrito, louvado seja Deus, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse homem ele era príncipe, chefe, ele era uma autoridade máxima. Havia entre eles um homem chamado Nicodemos, ele era o príncipe dos judeus. Ele foi ter um encontro pela noite com Jesus, e ele chegou até o mestre e disse: Senhor, todos nós sabemos que o Senhor és mestre. Ele disse, ele foi bem claro com o mestre Jesus Cristo. Ele disse: todos nós sabemos que o Senhor és mestre e que o Senhor és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Louvado seja Deus. Ninguém, nada, ninguém pode fazer, louvado seja Deus, o que Jesus Cristo de Nazaré ainda continua fazendo. Louvado seja Deus. Curas, maravilhas, prodígios sobre as vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui nesta tarde, louvado seja Deus, quando nós vamos se expressar falando da palavra de Deus que liberta. Alguém outrora falava para mim, mas eu na verdade não conhecia a verdade. Eu era morto espiritualmente. Falo eu com os mortos espiritualmente. Todos aqueles, louvado seja Deus, que derem crédito à palavra de Deus serão bem-aventurados. Os mortos espiritualmente é todo aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica. Ouve a palavra de Deus, muitas das vezes por ter dúvida, mas a palavra de Deus, por ser o nosso alimento. Nesta tarde estamos anunciando o Evangelho, estamos evangelizando, falando da salvação. Nicodemos, um homem
contrário, ele era um homem que estava no meio de alguns que estavam contra o nosso mestre Jesus Cristo de Nazaré, mas foi ele ao encontro da verdade, e ele disse para o Senhor que ninguém, nada, louvado seja o nome do Senhor, poderia acontecer a não ser pela permissão de Jesus Cristo de Nazaré. E nós estamos anunciando este evangelho, que é o verdadeiro amor sobre as nossas vidas, é que nós já temos. Louvado seja Deus. A palavra diz que Deus, Ele continua te amando. Ele amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho único, o único Filho que Deus teve, Jesus Cristo, Filho por adoção. Ele diz na sua palavra que todos aquele que nele crê, acreditar, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Essa vida eterna, louvado seja Deus, de morar no céu de glórias com Jesus Cristo de Nazaré. Louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele diz na sua palavra que portanto agora é hoje, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Nenhuma condenação há para a tua alma, para a tua vida, se você está no caminho, este caminho que vai te conduzir para a vida eterna. Nenhuma condenação há para os que andam, louvado seja o nome do Senhor, segundo a carne, mas que nós possamos estar andando segundo o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. A palavra de Deus diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, nem altura e nem profundidade, nenhuma outra criatura poderá nos separar deste verdadeiro amor de Deus que encontra-se no Mestre Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito de vida em Cristo Jesus foi que nos livrou eu e vai livrar você também lá da lei do pecado e da morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas existe um dom gratuito que é de Deus. A salvação é de graça, ninguém paga para ser salvo, que é a vida eterna. Louvado seja Deus. E eu agradeço nesta tarde, louvado seja o nome do Senhor, pela esta rica oportunidade, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Glórias a Jesus.